Oi pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como fazer esse casaco infantil. Ele é um casaco bem simples de fazer, feito em raglan de baixo para cima. Primeiro são feitas as mangas, depois o corpo inteiriço, aí encaixamos as mangas e vamos fazendo o raglan. Para esse casaco eu usei a lã molê e agulha 5, mas pode usar a 5,5 também. Eu acredito que esse tamanho sirva para crianças de 4 a 6 anos. No vídeo eu faço esta cinza e também fiz esta vermelha com a mesma receita com a lã molê no mesmo tamanho. E agora vamos ao vídeo explicativo. Vou começar pela primeira manga, colocando 30 pontos na agulha. Coloquei 30 pontos, deixei uma sobra de fio para aproveitar para costurar depois. E vou fazer a primeira carreira em ponto barra 1 por 1. Um tricô, um meia. Esse meia eu vou pegar aqui por dentro para distorcer o pontinho em meia. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia, e vou fazendo assim, um tricô, um meio, um tricô, um meio, até o final da carreira. Terminando a carreira com um meia. E volto na próxima carreira também fazendo barra 1 por 1. Um tricô, um meia. Agora dá para fazer o meia aqui por frente mesmo. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia, e vou fazendo assim, um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira. Volto fazendo ponto barra 1 por 1, até completar 10 carreiras em barra. Terminei as 10 carreiras de barra 1 por 1. E a partir daqui, eu vou começar a fazer os aumentos para a manga. E já vou fazer o primeiro aumento logo depois da barrinha pronta. Então, eu faço assim. Um tricô. Um aumento. Esse aumento, eu torço o fiozinho assim, faço um E e coloco na agulha. Aí, eu sigo a carreira toda em ponto meia. Chegando no final da carreira, faltando um ponto para terminar, faço mais um aumento. E finalizo a carreira com um meia. Depois que eu fiz essa primeira carreira com o aumento, eu vou marcar, pode ser com marcador que a gente encontra nas lojas de aviamentos, pode ser qualquer modelinho que a gente encontra bem baratinho, né? Ou se não, quem não tiver, marca no papel. Essa primeira carreira já faz um risquinho, pra gente ir fazendo a conta, né?
Aí, a próxima carreira no avesso do trabalho, eu inicio ela com um meia. Eu faço pontinho de borda em meia. Bem apertadinho. E sigo a carreira em tricô até o final. Terminando a carreira do avesso em tricô. E a partir daqui, eu vou fazendo carreiras, meia no direito, tricô no avesso, até completar 8 carreiras. Vão formar 8 cordões no avesso do trabalho. Então, dando mais uma explicação, no direito do trabalho, que é em meia, começo com um pontinho em tricô, faço a carreira até o final. Finalizando a carreira toda em meia. Volto no avesso do trabalho, o primeiro pontinho eu faço em meia, apertando bem. E sigo a carreira em tricô. E vamos fazendo desta forma até completar, como eu tinha dito, 8 cordões no avesso do trabalho, 8 carreiras. Cada carreira que nós vamos fazendo, a gente vai marcando no tracinho ou no marcador, até completar essas 8 carreiras. Então, pessoal, completei 8 carreiras nos 32 pontos, né? Porque tinha 30 no início, daí eu aumentei um pontinho de cada lado, foi para 32 pontos, fizemos 8 carreiras. E cada carreira que eu fui fazendo, eu fui anotando um pontinho, né? Completaram 8 carreiras. Aí, esse grupinho de carreiras, eu já posso riscar e começar de novo a contagem para fazer mais 8 carreiras. A primeira carreira desse novo grupinho de 8, eu vou fazer mais um aumento. Então, eu faço um tricô, um aumento, sigo a carreira em meia até o final. Então, como essa aqui vai ser a nossa primeira carreira, eu já coloco um tracinho. Quem tiver marcador, zera ele e começa a contar de novo. E essa carreira, então, vamos seguindo em meia até o final. Chegando no final da carreira, faltando um pontinho para terminar, eu faço um aumento e finalizo a carreira com um meia. Então, ficaram 34 pontos na agulha com esse segundo aumento. Aí, eu sigo sem fazer aumentos até completar 8 carreiras, desde essa primeira que nós fizemos. Agora, a próxima já é a segunda. E aí, nós já vamos anotando mais uma aqui, que é essa do avesso, né? Que nós vamos fazer toda em tricô com o primeiro pontinho bem justinho em meia. E o restante da carreira toda em tricô.
Próxima carreira vai ser a terceira carreira do grupinho de 8 carreiras. Vou fazendo mais um tracinho. Faço um tricô, restante em meia. E para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou dar uma explicação, que é assim: cada primeira carreira do grupinho de 8, eu faço um aumento. Eu vou deixar escrito aqui no vídeo e também embaixo na descrição do vídeo, a receitinha, né? E eu vou fazendo assim até completar 8 aumentos, de 8 em 8 carreiras. Quando chegar 46 pontos na agulha, depois do último aumento, eu volto a explicar para vocês. Completei 46 pontos na agulha, vim anotando os aumentos, que foram 8. Cada primeira carreira daqueles 8 grupinhos fazia um aumento de cada lado. E depois que eu fiz o último aumento, eu vou fazer uma carreira no avesso em tricô. Primeiro pontinho em meia, bem justinho, e sigo a carreira até o final. Terminei a carreira toda em tricô. E agora aqui no direito do trabalho, eu vou eliminar 5 pontos. Porque eu vou fazer essa diminuição de um lado e de outro também. Então, está em meia, eu vou tirar esse meia sem fazer, faço o próximo e passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer, eliminando assim um ponto. Agora eu vou contar: 2, 3, 4 e 5, sempre fazendo ponto e passando ele por baixo daquele pontinho de trás. E assim, eliminamos 5 pontinhos. Sigo a carreira em meia até o final. Terminando a carreira toda em meia. Voltando aqui no avesso do trabalho, vou eliminar 5 pontos também. Tiro o primeiro ponto sem fazer, faço o próximo e derrubo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. 1, 2, 3, 4 e 5. Ficaram 36 pontos na agulha. Agora eu vou reservar esses pontos num alfinete, cortar o fio bem comprido para aproveitar para costura depois e vou fazer a segunda manga igual. Então eu reservo as mangas no alfinete para trabalhar depois. Depois que eu fiz as 2 mangas e reservei nos alfinetes, eu vou fazer a parte de costas e frente tudo junto. Então eu vou colocar 126 pontos na agulha.
Coloquei 126 pontos na agulha. Agora eu vou fazer carreiras só em tricô. E vou fazendo carreiras em tricô na ida e na volta até completar 10 carreiras em tricô. Vão formar 5 cordões no direito do trabalho. Completei 10 carreiras em tricô, formaram 5 cordões no direito do trabalho. E agora eu vou continuar fazendo 5 pontos de borda em cada ponta do trabalho e o restante em meia. Então, eu faço assim: 1, 2, 3, 4, 5 tricô e 116 meia. Chegando no final da carreira, finalizo com 5 pontos em tricô. Então, a primeira carreira, depois do barrado, 5 tricô, restante dos pontos em meia, 5 tricô. Avesso, a carreira toda em tricô. Terminando a carreira do avesso em tricô, volto no direito do trabalho e faço novamente 5 tricô, 116 meia, 5 tricô. Volto no avesso todo em tricô, novamente no direito do trabalho, 5 tricô, 116 meia, 5 tricô, volto o avesso todo em tricô, vou fazendo assim até completar 8 cordões contados nessa parte do barrado onde vai ser o abotoamento. Então, eu conto desde aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou completar 7 e 8. Quando chegar nesses cordões completados 8, eu volto para explicar para vocês como fazer a casa do botão. Tô chegando no final da carreira para completar 8 cordões. Então, eu faço 5 pontos em tricô. Formaram 2, 4, 6, 8 cordões. Quem quiser fazer a casa do lado que eu vou fazer, tudo bem. Mas quem quiser neste lado, também pode fazer da mesma forma que eu vou ensinar a fazer a casa. Só que daí eu vou fazer ela no lado do avesso, né? Do início, faço 2 pontinhos e a casa. Quem quiser fazer pro lado do direito, faz os 2 pontinhos e a casa. E aí vai contando a mesma quantidade que eu vou contar para fazer do lado de cá também. Para fazer a casa do botão, eu faço 2 tricô, uma laçada e pego 2 pontos juntos em tricô. E sigo a carreira toda em tricô, que tá aqui no avesso, né? Então, a casa já fica pronta aqui. Sigo a carreira até o final.
Terminei a carreira do avesso em tricô. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma explicação para vocês que a partir daqui é bem básico. Continuamos fazendo 5 tricô, 116 meia, 5 tricô, até completar novamente 8 cordões no barrado do abotoamento, né? Ou seja, 8 cordões depois da casa do botão. Aí fazemos novamente a outra casa, segunda casa, mais 8 cordões formados aqui na barra de abotoamento, restante em meia, até completar 4 casas para os botões. Aí eu volto a explicar para vocês. Vim fazendo as casas a cada 8 cordões aqui no barrado de abotoamento e fiz a quarta casa e mais uma carreira. Agora eu deixo posicionado para fazer a carreira do avesso. Depois da casa do botão, eu fui até o final na carreira que eu fiz a casa, voltei na carreira em meia e agora eu aqui no avesso do trabalho vou fazer as divisões para encaixar as mangas. Começando a divisão, eu faço 29 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 26, 27, 28 e 29. Depois que eu fiz 29 pontos em tricô, eu vou arrematar 10 pontos para cava. Então, eu pego 2 pontos juntos em tricô, devolvo 1, 2 juntos, devolvo 1, eliminei 2. Agora eu vou passar a contar. 3, 4, 9 e 10. Eliminados os 10 pontos, eu vou seguir fazendo 48 pontos. Então, já tem 1, 2, 3, 4, 46, 47 e 48. Feito os 48 pontos em tricô, eu vou eliminar 10 pontos para outra cava. Pego 2 pontos juntos, devolvo 1 e vou contando. 1, 2, 3, 8, 9 e 10. Eliminados os 10 pontos, sigo na carreira até o final com 29 pontos em tricô. E o trabalho fica assim. Estamos aqui no direito, no lado do ponto meia, aí ficou esse espaço para colocar a manga e outro espaço para colocar manga também. E para colocar essas mangas, eu vou fazer 5 tricô. Vinte e 24 pontos em meia. Depois que eu terminei de fazer esta carreira e chegar aqui na cava, eu vou pegar aqueles pontos que estavam reservados no alfinete, olho bem a posição. Se não estiver nessa posição, vocês invertem os pontos até ficar com as duas partes em meia de frente. Aí eu vou
passar esses pontos que estão no alfinete para trabalhar eles agora. Então, vou colocar nesta agulha, essa que eu já trabalhei os pontos, vai ficar esperando aqui. E aí, eu vou transportar esses pontos que estão no alfinete nesta agulha para poder trabalhar os pontos, com muito cuidado para não perder. E vamos passando assim, bem devagarinho, para não correr o risco, né? Vamos passando assim um por um. Ajeito bem os pontinhos. Nós vamos continuar a carreira. Aí, vamos fazendo a carreira toda em meia nesses pontos que acabamos de colocar. Vamos puxando assim para ficar bem justinho, né? Fica meio difícil, mas depois ele vai soltando os pontos. E vamos fazendo em ponto meia até acabar toda a parte da manga. Terminei a parte da manga, mostrar para vocês, ó, como é que fica. Parte da frente, tricotada a manga. E agora nós vamos continuar fazendo a parte das costas toda em meia. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com a primeira manga. Vamos encaixar a segunda manga da mesma forma aqui também. E vamos continuar a carreira em meia, finalizando com 5 tricô. Depois que eu fizer essa parte, eu volto a mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês como é que fica. Fica tudo bem justinho mesmo, os pontos, porque na medida que nós vamos fazendo o raglan, vão diminuindo esses pontos e já vai ficando mais fácil de trabalhar essa parte do raglan. E antes de começar a fazer a parte do raglan, nós vamos fazer uma carreira em tricô em todos os pontos que estão na agulha, do começo até o final, só tricô. Quem quiser fazer com a agulha circular, vai ter mais espaço para acomodar todos os pontos. Mas eu estou fazendo nas agulhas retas para mostrar para vocês que é possível para quem não tem uma agulha circular. Terminei a carreira do avesso em tricô. E a partir daqui, eu vou começar a contar as carreiras para fazer o raglan. Primeira carreira, 5 tricô. Depois que eu fiz 5 tricô, 22 meia. Depois que eu fiz 22 pontos em meia, pego 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 2 vezes, 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, e sigo 32 pontos em meia. Depois que eu fiz 32 pontos em meia, novamente faço 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô e sigo fazendo 44 meia. Depois de 44 pontos em meia, novamente 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 32 pontos em meia.
Terminei os 32 pontos em meia, novamente faço 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 22 meia, depois que eu terminei 22 pontos em meia, finalizo com 5 tricô. Segunda carreira no avesso, toda em tricô, sem fazer diminuições. Terceira carreira, 5 tricô. Vinte e um meia. Depois de 21 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 30 meia, depois de 30 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 42 meia, depois de 42 pontos em meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 30 meia, depois de 30 pontos em meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 21 meia, depois de 21 pontos em meia, finalizo com 5 tricô. Quarta carreira, avesso, toda em tricô. Quinta carreira, 5 tricô. Vinte pontos em meia. Depois de 20 pontos em meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 28 pontos em meia, depois de 28 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô,
40 meia. Depois de 40 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 28 meia. Depois de 28 pontos em meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 20 meia. Depois de 20 meia, finalizo com 5 tricô. Sexta carreira toda em tricô. Para essa parte do raglan não ficar muito extensa, eu vou ditar para vocês o que eu vou fazer e ao mesmo tempo vou deixar a receita escrita para vocês poderem acompanhar. Então, a sétima carreira vai ser 5 tricô, 19 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 26 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 38 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 26 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 19 meia e 5 tricô. E a oitava carreira é toda em tricô. Nona carreira, 5 tricô, 18 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 24 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 36 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 24 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 18 meia e 5 tricô. Terminei a nona carreira e a 10ª carreira é toda em tricô. Terminei a 10ª carreira em tricô e a 11ª carreira é 5 tricô, 17 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 22 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 34 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 22 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 17 meia e 5 tricô. Terminei a 11ª carreira e agora já completaram 2, 4, 6, 8 cordões
e nós vamos fazer mais uma casa para o botão. E para fazer essa casa do botão, na 12ª carreira, fazemos 2 tricô, uma laçada, 2 pontos juntos em tricô e continuamos a carreira em tricô até o final. 13ª carreira, fazemos 5 tricô, 16 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 20 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 32 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 20 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 16 meia e finalizamos com 5 tricô. 14ª carreira, toda em tricô. 15ª carreira, 5 tricô, 15 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 18 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 30 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 18 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 15 meia e 5 tricô. 16ª carreira, toda em tricô. 17ª carreira, 5 tricô, 14 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 16 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 28 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 16 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 14 meia e 5 tricô. 18ª carreira, toda em tricô. Décima nona carreira, 5 tricô, 13 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 14 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 26 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 14 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 13 meia e 5 tricô. Carreira 20, toda em tricô. Carreira 21, 5 tricô, 12 meia, 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, 12 meia, 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, 24 meia, 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, 12 meia, 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, 12 meia e 5 tricô. Carreira 22, toda em tricô.
Carreira 23, 5 tricô, 11 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 10 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 22 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 10 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 11 meia e 5 tricô. Carreira 24, toda em tricô. Carreira 25, 5 tricô, 10 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 8 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 20 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 8 meia, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 10 meia e 5 tricô. Carreira 26, toda em tricô. Carreira 27, 5 tricô, 9 meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 6 meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 18 meia, 1, 2, 3, 4, 17, 18, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 6 meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, 9 meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 5 tricô. 1, 2, 3, 4, 5. E assim nós finalizamos a diminuição do raglan. Ficaram 66 pontos na agulha. Agora nós vamos fazer barra 1 por 1. Um tricô, um meia, um tricô, um meia,
E vamos fazendo assim, um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira. Terminei a carreira barra 1 por 1 e volto na próxima carreira também fazendo barra 1 por 1. Um tricô, um meia, um tricô, um meia e vou fazendo assim até o final da carreira. Quando chegar no final desta carreira, nós vamos fazer mais uma casa para o botão. Chegando no final da carreira, para fazer a casa do botão, faltando 4 pontos para terminar, eu pego 2 pontos juntos em tricô, dou uma laçada, um tricô e um meia. E assim formamos mais uma casa para o botão, a última casa. E a partir daqui, nós vamos fazer mais 3 carreiras de ponto barra 1 por 1. Terminadas as 5 carreiras, o trabalho fica assim, com a última casa para o botão. E agora nós vamos arrematar todos os pontos, acompanhando como eles se apresentam. Onde é tricô, eu faço tricô. Onde é meia, eu faço em meia. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo é tricô, eu faço em tricô. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo é meia, eu faço em meia. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo é tricô. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E vamos arrematando assim, acompanhando os pontos até o final. Arrematei todos os pontos, sobrou um, já cortei o fio. Vou segurar os pontos de baixo para não ficar muito largo esses pontinhos, né? Aí vou ajustar bem aqui. E essa parte ficou pronta. Depois esse fio nós vamos escondendo aqui por dentro, trazendo através dos pontinhos, para poder arrematar o mais longe possível da beirada aqui do trabalho, trazendo aqui mais para baixo. A costura desse casaco é feita só nas mangas, porque como é feito frente e costas, aqui já fica prontinho, né? Então, essa costura é feita no direito do trabalho. Vou aproveitar esse fio que já tinha aqui no início, né? E então, eu venho no lado de cá, bem no comecinho. Volto para travar a costura e vamos subindo, pegando de lado. Vamos costurando
e comparando os lados para dar bem certinho no início dessa parte da manga, depois que acaba o punho. Quando chegamos depois do punho, tem esses pontinhos de borda que nós fizemos, a gente vai pegando de lado, né? Sempre um lado é um pouquinho diferente do outro, mas não tem problema. Nós vamos compensando, olhando para ver se tá ficando bem certinho, né? Para ver se não está dando desencontro na manga. Fica bem assim, retinho uma parte com a outra. E vamos costurando da melhor maneira possível. Pegamos o mais próximo da bordinha para não ficar muito grosseira a costura. E vamos subindo até chegar na cava. Quando chegar aqui, eu volto a explicar para vocês, porque tem uma forma de costurar embaixo da cava, né? Se quiser também, pode começar a costura de cima para baixo e de baixo para cima, para encontrar mais ou menos aqui os arremates, para que fique escondidinho nesta parte, né? Mostrar mais um pouco onde pegamos, ó. Naqueles pontinhos de borda que fica bem à mostra de um lado e de outro. Aí o avesso já vai ficando para dentro. Depois que eu costurei a manga, aí nós vamos costurar essa abertura da cava nesse sentido que vem o raglan deste lado e deste também. Então, nós vamos juntar esta parte nesta, né? Aí, nós vamos ver onde que é o centro desses pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos aqui, ó, no centro, né? Aí, mesmo que tenha algum fio sobrando, é bom a gente colocar um fio novo para a gente poder deixar uma sobra. Põe um fio bem comprido, coloca e deixa uma sobra bem grande, que é para costurar do centro pro lado, que nós vamos costurar daqui para cá. Daí esse fio vai ser daqui para cá, né? Então, eu deixei essa sobra e estou para costurar esse lado primeiro. Aí eu venho bem onde está a costura. E voltamos aqui onde tem o pontinho e meia. E vamos pegando assim de um lado de outro, deixando essa sobrinha que ela vai ficar para dentro e venho aqui nesse ponto meia. E esse lado a gente procura o melhor
pontinho que esteja bem fechadinho para a gente poder pegar. E vamos costurando desta forma. Olha como vai ficando bem fechadinho. E vamos subindo a costura, pegando um lugarzinho que esteja bem firme, né? Onde tiver uma aberturinha, a gente vai tampando com a própria costura. Aí, olhamos bem, tá tudo fechadinho, colocamos a agulha para dentro, para depois arrematar esse fio. Essa parte ficou bem feitinha, né? Aí, agora nós vamos fazer o mesmo no lado de cá. Colocamos esse fio na agulha, né? E vamos fazer a mesma coisa que fizemos do lado de lá. Pegando esses pontinhos em meia de um lado e de outro. E vamos costurando. Vocês podem observar que fica essas aberturas, daí a gente vem nesses pontinhos mais firmes assim, ó. Que ele vai sumindo. Pronto, esse lado tá fechado também. Passo a agulha aqui pra dentro. Pra gente poder fazer os arremates dentro da blusa. E a nossa costurinha fica assim. Esses fios que ficam soltos no avesso do trabalho, vamos reduzir, deixar ele menor. Aí, eu costumo desfiar, dividir ele em dois, que assim ele fica com o nó menorzinho pra gente fazer esse arremate, né? Aí, coloquei o fio na agulha, pode ser com agulha de crochê também. Passo aqui por dentro, né? Aí, podemos amarrar. E fica o nó bem pequenininho. Aperto bem daí depois do terceiro nozinho, ó, que daí ele não corre mais. E podemos cortar bem rente. E fazemos isso em todos os fios soltos. Costurei as mangas, coloquei os botões e agora eu vou passar as medidas para vocês. Comprimento total 42 centímetros. Largura 39 centímetros. Do ombro até a cava, 17 centímetros. Comprimento da manga, do ombro até o punho, 45 centímetros. Comprimento da cava até o punho, 30 centímetros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos.